Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, você já sabe, estamos estudando, tanto na lição dos jovens quanto de adultos, o grande conflito. Esse é o tema. E a lição número 9, que estamos estudando nesta semana, tem como título, que está, o fundamento do governo de Deus. Já estudamos sobre o santuário, já estudamos sobre o juízo, e se há um julgamento, existe também um código. Se há uma quebra desse código, as pessoas passam a ser condenadas por ele, e assim precisam ser julgadas. Então, no juízo celestial, no julgamento que Deus está realizando da humanidade caída, dos pecadores, enfim, nós temos também um código que é quebrado e que condena aqueles que o quebram. É a santa lei de Deus, como está aqui na ilustração, inclusive, da lição 9. Aproveito, antes de prosseguir aqui, para pedir para que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione aí o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhe os conteúdos se você considerar úteis e bons para outras pessoas. Comente também aqui abaixo do vídeo, comentários ajudam a dar engajamento, a fazer com que o YouTube perceba, entenda que o conteúdo aqui é relevante, tá bom? E muito obrigado por isso. Vamos lá, o verso principal da lição, o verso para memorizar, é Apocalipse 12:17, que diz assim: o dragão, e você já sabe que no Apocalipse o dragão é Satanás, o inimigo, é o anjo caído, né? O dragão irou-se, ou ficou irado com a mulher é símbolo de igreja, e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, quem são esses restantes? Quem é esse remanescente que vem da igreja ao longo da história? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não vem ao caso agora estudarmos o que é o testemunho de Jesus, mas os mandamentos de Deus, isso é muito claro, está na Bíblia. Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5, ali Moisés registrou a santa lei de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, fica muito fácil identificar quem é o povo de Deus nos últimos dias da história. Quem é esse remanescente? Entre outras coisas, é um povo que é fiel à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como Criador, o fundamento da verdadeira adoração, um tema especialmente relevante nos últimos dias da história. E aí, a lição também lembra aqui de Tiago 2,10, tem pessoas que até não admitiriam a ideia de que a lei teria sido abolida, porque seria estranho, não é? Deus, ele cria alguma lei que não seja boa? Todas as leis de Deus são boas. E a lei de Deus, a lei moral, a Bíblia apresenta como sendo eterna, porque ela existe antes do pecado e continuar existindo depois do pecado. Isaías 66, que menciona a guarda do sábado na nova terra, é uma evidência disso. Então a lei eterna de Deus, a lei moral eterna de Deus, permanece. Há leis que eram transitórias, como as leis cerimoniais, as leis civis que tinham aplicação ali para Israel, mas isso não se aplica à lei moral. A lei moral é eterna. Existe antes do pecado, não tem relação com o pecado, como a lei cerimonial, e existirá para sempre. E entre os mandamentos, talvez aqueles que não admitam que a lei pudesse ser abolida, eles dizem que o sábado, o quarto mandamento, teria sido abolido, o que é estranho, né? Porque alguma parte da lei seria ruim para nós, seria imperfeita, valeria apenas para os crentes do Antigo Testamento e não mais para os do Novo Testamento. Tiago 2,10 diz que aquele que guarda a lei, toda a lei, e tropeça num ponto, ele se torna culpado de de quebrar a lei. É mais ou menos como se eu dissesse assim: eu serei fiel à minha esposa 6 dias na semana, mas no 7º dia eu serei infiel. Será que eu estou sendo fiel? Não. Não ser fiel um dia já me torna infiel, totalmente infiel. E assim também é com os mandamentos de Deus. Nós temos que obedecer por amor, e Deus quer que nós obedeçamos a toda a sua lei, porque ela foi criada para o nosso bem. Na parte de domingo, o santuário e a lei. E o texto é Apocalipse 11:19. Você já leu em sua Bíblia esse texto? Ali João tendo uma visão, e é bom lembrar que João escreve isso lá pelo ano 100 depois de Cristo, portanto bem depois da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus, bem depois da destruição do santuário terrestre no ano 70 pelos romanos. Aqui João menciona ver o santuário de Deus no céu, aberto no céu, e lá a Arca da Aliança.
Nós sabemos muito bem que Moisés construiu o santuário terrestre com base no modelo que lhe foi apresentado no Monte Sinai, que era uma cópia exata do santuário celestial. Claro que foi adaptado para ser uma tenda móvel, porque eles estavam a caminho de Canaã. Então era um tabernáculo, era uma tenda, chamada Tenda do Encontro, que ficava bem no meio do acampamento ali, Deus central na vida deles. Deus ainda diz lá em Êxodo que me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus, a intenção de Deus sempre foi essa, de viver no meio de seu povo, e o santuário expressava muito bem isso, né? A glória de Deus, a Shekinah, se manifestava ali no santuário, no meio do acampamento de Israel. E João, aqui no Apocalipse, ele vê o santuário celestial. Se você tem dúvidas quanto à existência desse santuário, eu sugiro que estude o livro de Hebreus do Novo Testamento. Ali Paulo dá muitas evidências de que, de fato, existe um santuário no céu, do qual o da terra era apenas uma cópia, então, desse santuário celestial. Na terra, no santuário terrestre, havia a Arca da Aliança, havia um altar de incenso, havia um candeeiro, castiçal, uma mesa de pães sem fermento, um altar de holocaustos, enfim. Se o santuário terrestre é uma cópia do celestial, o celestial também tem que ter esses móveis, esses compartimentos, o santo e o santíssimo. No santuário terrestre, dentro da Arca da Aliança, havia as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso contendo o maná, o pão que caía do céu. Então, as tábuas da lei, o fundamento moral do povo de Deus, estavam lá no santuário terrestre e, portanto, também estão os originais lá no santuário celestial. No céu, a lei de Deus está ali na arca. A tampa da arca era o propiciatório, que representa a graça, que cobre os pecadores, que justifica. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, ali estava a tampa da arca de ouro maciço, chamada propiciatório. E acima dela, 2 anjos olhando para baixo, com reverência para a lei de Deus. Muito bem. Diz aqui o texto da lição que cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador, mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. É pela fé em seu sangue que podemos ser purificados do pecado. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinaram-se harmoniosamente. E mais abaixo eu leio o seguinte: à medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. Eles raciocinaram que, se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança no Santuário Celestial, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. Aqui na Terra, alguns seres humanos, pretensamente imbuídos de autoridade, cometeram a blasfêmia, o absurdo de dizer que a lei teria sido mudada, né? O sábado, pelo menos, teria sido alterado. Só que na lei celestial ninguém mexeu. A lei dos 10 mandamentos contidas na Arca da Aliança do Santuário Celestial está lá. Ela é igual àquelas que foram feitas aqui na Terra por Moisés. Então seria um absurdo pensar que uma autoridade religiosa ou política teria se elevado até o céu e no Santuário Celestial alterado a lei que está contida naquela Arca da Aliança verdadeira, né? O movimento de rotação da Terra, que ocorre a 1.609 km por hora, traz a nós o sábado a cada semana, sem exceção. O que isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação? Que outra doutrina tem um lembrete tão poderoso e recorrente? É por isso que Satanás odeia tanto o criacionismo. Ele quer que as pessoas não tenham noções de ciência verdadeira, não quer que as pessoas compreendam fenômenos como a rotação da Terra. Ele espalha teorias conspiratórias e mirabolantes como Terra plana e outras coisas mais, que na verdade acabam até indo contra a revelação de Deus. O fato é que a Terra gira, ela é um globo, e por girar, toda semana o sábado chega a todas as pessoas em qualquer lugar do planeta. Por isso que é dito que o sábado é um santuário no tempo. Ele é um templo no tempo. Ele chega a todas as pessoas. Não precisamos viajar para guardar o sábado. Nós podemos aguardar que ele chegue até nós. E assim podemos entrar nas horas sagradas do santo dia do Senhor. Nós guardamos o sábado porque Deus criou o mundo, a vida na terra, em 6 dias literais de 24 horas.
tendo ele mesmo abençoado, santificado e descansado no sétimo dia, como está em Gênesis capítulo 2. Adão e Eva não eram judeus, não eram chineses, não eram brasileiros, eram Adão e Eva, eram representantes da humanidade, os primeiros, e eles guardaram o sábado. Então, o sábado foi dado para o ser humano, não para um povo especificamente. Todos aqueles que querem ser fiéis a Deus e guardar os seus mandamentos estão convidados a guardar também, obviamente, o quarto mandamento. Isso está lá em Isaías 56, Isaías 58. E também encontramos essa verdade nas palavras de Cristo, quando ele diz que o sábado foi dado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Homem ali, a palavra grega é anthropos, que significa humanidade. Né? Ser humano. Então o sábado foi feito para o ser humano, não para um povo, para uma religião específica, para todos aqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus. E é um mandamento que aponta de forma muito clara para Deus como nosso Criador. Lembra do mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado, o sétimo dia, é o mandamento do descanso do Senhor. Então ele diz, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, e tudo que neles há, né? Então, o mandamento do sábado aponta para o Deus Criador que criou a vida na terra em 6 dias literais de 24 horas. Eu só posso guardar o sábado se eu for realmente um criacionista bíblico, se eu creio na palavra de Deus. Não há qualquer outro motivo para que eu possa guardar o sábado a não ser o fato de que eu creio no que está escrito, de que essa é a vontade expressa de Deus. Segunda-feira, a imutabilidade da lei de Deus. Aí nós temos aqui Mateus capítulo 5, Salmo 111, Eclesiastes 12, 13 e 14, 1 João 5, 3, Provérbios 28, 9. Todos esses textos falam da imutabilidade da lei de Deus. O próprio Jesus diz lá em Mateus 5, né, que ele não veio para abolir a lei ou os profetas, ele veio para cumpri-los. E seria mais fácil passar o céu e a terra do que passar um i ou um tio da lei de Deus. Ele pega ali as letrinhas menores, né, símbolos gráficos bem pequenos, para dizer que seria mais fácil acontecer de que desses símbolos gráficos, veja a comparação que ele faz, né? É mais fácil passar o céu e a terra do que passar um i ou um tio, um pequeno ponto da lei de Deus. Imagina então um mandamento inteiro. Se você comparar em termos de volume de texto, o quarto mandamento é o que tem mais texto, e é justamente aquele que alguns ousam dizer que foi retirado ou teria sido abolido, cancelado. Não, Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio para perdoar pecados e colocar a lei no seu devido lugar. Porque se fosse possível quebrar a lei, Jesus não precisaria ter morrido. A lei é que aponta o pecado. A lei é que mostra a nossa doença. Então Jesus vem como médico e nos oferece a cura. O sangue dele, a graça é que perdoa. A lei aponta, a lei mostra, diagnostica, Jesus cura. Essa é a relação que muitos não entendem, né? E aqueles que amam a Deus obedecem por amor. Um desses era John Wesley, o fundador do metodismo. Tem uma citação aqui dele, John Wesley, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, na página 128, acho que vale a pena a gente ler esse trecho aqui, porque alguns acham que só os adventistas é que trazem essa coisa de sábado, reformadores do passado não criam assim. Olha só o que Wesley escreveu. A lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Na verdade, a lei cerimonial ela teve seu cumprimento na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas ele entende então que a lei cerimonial tinha sua validade. Agora, o que ele diz da lei moral? Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo de sua vinda revogar alguma parte da lei moral. Essa é a lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar, ou quaisquer outras circunstâncias, sujeitas a mudanças, mas da natureza de Deus e da natureza do homem, e da relação imutável para com um e outro. Veja que interessante, John Wesley existiu antes, né, do Adventismo, aí o fundador do Metodismo, ele defendia a distinção entre lei cerimonial, lei moral, e dizia que a lei moral é eterna, enquanto a lei cerimonial teve seu
cumprimento na cruz do Calvário. Olha que interessante, né? Bem, o fato é que a lei moral de Deus, ela é uma transcrição do seu caráter. Ela expressa, né, o caráter de Deus, é a base do seu trono, é o padrão ético do juízo. Então, por isso mesmo, Satanás odeia tanto os mandamentos de Deus. Se ele pudesse, realmente ele faria com que eles desaparecessem, né? Que razões as pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? O que você acha que está por trás disso? São muitas as razões. Alguns dizem que Jesus teria abolido, que agora vivemos no tempo da graça, não mais da lei. Enfim, há muitas desculpas, na verdade, para alguns não guardarem os mandamentos de Deus. Nós sabemos que elas não se sustentam e, com certeza, acabam reproduzindo um sentimento antinomista, anti-lei, por parte de Satanás, que odeia a lei de Deus. Terça-feira, o sábado e a lei. E aí os textos são Apocalipse 14, 6 e 7, 4, 11, Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 28 a 11, que é o mandamento do sábado, né? E de fato, né? Qual é a relação entre a criação, o sábado e a lei de Deus? Apocalipse 14, ali traz as 3 mensagens angélicas, né? E você deve conhecer muito bem o texto que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa frase que João usa aí no Apocalipse 14, 6, adore aquele que fez os céus, a terra, o mar, ela vem lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, né? Quando diz: por que você guarda o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Então, o João usa a mesma fraseologia, indicando uma ligação direta das 3 mensagens angélicas, essa mensagem final que tem que ser dada ao mundo antes da volta de Jesus, uma ligação direta dessa mensagem com aquilo que está na lei de Deus lá em Êxodo. Portanto, há uma relação direta entre a criação, o sábado e a lei de Deus. E essa mensagem tem que ser proclamada ao mundo. As pessoas têm que saber disso. No fim da semana da criação, Deus descansou na beleza e majestade do mundo que ele havia criado. Ele também descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Ao adorarmos no sábado, abrimos o coração para receber a bênção especial que ele colocou apenas nesse dia e em nenhum outro dia. Quando Deus abençoa, ninguém pode desabençoar. Quando Deus santifica, ninguém pode dessantificar. E Deus abençoou e santificou um único dia na semana da criação, que foi o sábado. E essa bênção e essa santidade permanecem. Elas continuam, né? Porque vem de Deus. É um símbolo de descanso, não de obras, mas da graça. Da graça e não do legalismo. De segurança, não de condenação. De dependência de Deus para a salvação, não de nós mesmos. O descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e voltará para nos buscar. E finalmente diz aqui o finalzinho da lição de terça: guardar o sábado também é um elo entre a perfeição do Éden e a glória dos novos céus e nova terra. Isso nos lembra que um dia os esplendores do Éden serão restaurados. E você pode ler lá em Isaías 66, no último capítulo do livro de Isaías, que de fato o Éden será devolvido, a nova terra será uma realidade e lá nós continuaremos guardando o sábado, né? De sábado a sábado virá toda pessoa adorar perante mim, diz o Senhor. Os adventistas têm sido acusados de legalismo por causa da guarda do sábado. Sendo o sábado símbolo da redenção e justificação pela fé, por que as pessoas pensam que estamos tentando forçar a entrada no céu em razão da observância do mandamento? É porque não compreendem por que nós guardamos os mandamentos. Nós fazemos porque Jesus disse lá em João: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O motivo é amor, o motivo é uma resposta à graça. Deus perdoa, Jesus nos deu a salvação e a gente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí obedecer à lei é um sinal de amor, de fidelidade, de reconhecimento de que guardar os mandamentos de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eles foram criados para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para a nossa proteção. Então é lamentável que a gente veja aí em vídeos na internet acusadores dizendo que nós, adventistas, cremos que vamos ser salvos porque guardamos o sábado, porque guardamos a lei. Isso seria uma heresia, de fato, né? Porque nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós somos salvos pela graça para a obediência. Pela graça para uma vida de santidade que passa pela obediência aos mandamentos santos de Deus. Então, não acredite nesses que acham e dizem que os adventistas creem que são salvos por guardar mandamentos. Não é assim. A lei de Deus, ela é um privilégio guardar, nós guardarmos, né? É um privilégio de nossa parte e uma proteção que Deus coloca sobre nós. Ela é guardada por aqueles que têm uma vida espiritual.
Aqueles que vivem na carne, diz Paulo, não podem guardar a lei de Deus, que é espiritual. Quarta-feira, a marca da besta. Aí nós temos aqui quarta e quinta tratando desse assunto, né? A marca da besta e também as 3 mensagens angélicas. O fato é que o Apocalipse ele traz os contrastes bem marcantes, né? Você tem ali o dragão e tem também o cordeiro, você tem o povo de Deus e aqueles que seguem a besta, e você tem o selo de Deus na Bíblia, no Apocalipse, e também tem o selo ou a marca da besta. Tem o Cristo e o Anticristo. O Anticristo, ele se opõe a Cristo, mas quer se parecer com Cristo. Portanto, a marca da besta, ela tem que ser parecida com a marca de Deus, mas se opondo a ela. O selo de Deus, para resumir a história, o selo escatológico de Deus é o sábado. Então você pode conferir em Isaías 8,16, que fala da lei como um selo. Você pode conferir nos mandamentos qual deles traz as características de um selo, o nome da autoridade, a jurisdição dela, o cargo, área de atuação, né? Isso era um selo nos tempos bíblicos. E Ezequiel 20:20, verso 12 também, menciona ali que o sábado é um sinal entre o povo de Deus e ele. É claro que o Espírito Santo, ele sela o crente para a salvação, então o selo da salvação é o Espírito Santo, mas o selo escatológico de identidade, que mostra que nós somos filhos de Deus, criados por ele, somos criacionistas, portanto, esse é o sábado. Está claro na Bíblia. E no Apocalipse, lá 14, no 7, é dito que haverá um selamento na testa do povo de Deus. Testa representa a aceitação intelectual, mental, né, a compreensão. Então nós vamos receber o selo de Deus, o povo de Deus recebe o selo de Deus na sua fronte, indicando então a aceitação da verdade de que eles pertencem a Deus. E o sábado representa tudo isso. Apocalipse 12, 12, 17, 13, 7, de novo, né, aquele texto que diz que o povo de Deus nos últimos dias, ele se caracteriza basicamente por 2 coisas, né? Ele tem a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, os mandamentos de Deus, a observância dos mandamentos de Deus, ela é uma identidade, é uma característica que identifica o povo de Deus nos últimos dias. E lá em Apocalipse 13, 7, menciona então a marca da besta. Se ela se opõe a um dia, que é o selo de Deus, só pode ser um dia também. E não há outro dia na história que foi trocado pelo dia de Deus, o sábado, que não seja o domingo. Então nós entendemos que o domingo, a guarda do domingo, conscientemente em oposição ao sábado, ela constitui a marca da besta, o selo de autoridade de um poder humano ou diabólico, em oposição a um selo que aponta para a autoridade de Deus, que é o sábado. Então nós temos aí um contraste, Apocalipse 12, Apocalipse 13, né? No Apocalipse 13 a gente vê 2 poderes, você deve ter estudado isso aí, no meu canal tem vários vídeos sobre esse assunto, você pode procurar aí no meu canal, no buscador, marca da besta, você vai encontrar alguns vídeos bem interessantes, né? Esses 2 poderes, a besta do mar, a besta da terra, se opõem ao povo de Deus e vão obrigar as pessoas que querem ser fiéis a Deus a prestarem culto à besta. E obviamente que os fiéis não vão aceitar isso e sofrerão por causa dessa fidelidade, como os cristãos do passado também sofreram. A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno, lá de Daniel, né, que tentaria mudar os tempos e a lei. E exerceria a autoridade por 1260 dias proféticos, isto é, por 1260 anos. Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5. São textos paralelos. A única parte dos 10 mandamentos que trata do tempo é o 4º mandamento. Esse poder tentou mudar o dia de adoração do sábado para o domingo. Inicialmente Roma pagã, com Constantino, e depois com a sanção aí de Roma papal, né, para esse dia que até hoje os católicos e os protestantes evangélicos continuam guardando como se fosse o sábado. Procurar mudar o dia de adoração, o sábado do 7º dia, que Deus deu como sinal de sua autoridade, é uma tentativa de usurpar a autoridade divina no nível mais básico possível. Nesse ponto está o foco do conflito final, sobre a verdadeira e falsa adoração. E tem um trechinho aqui no final que eu quero ler para você, que diz assim: o Apocalipse identifica os fiéis como os que guardam os mandamentos de Deus. Isto inclui o sábado, não o domingo. Os que recusarem o último convite dos 3 anjos para adorar a Deus em seu dia santo, e que adorarem a besta em seu falso sábado, o domingo, receberão a marca da besta. Será que isso já aconteceu? Será que os que guardam o domingo hoje estão selados com a marca da besta? Eu vou ler um trecho aqui do livro Grande Conflito, página 377, em que Ellen White explica muito bem essa questão. Os cristãos de gerações passadas observaram o domingo, supondo que, fazendo isso, estavam guardando o santo sábado, o sábado bíblico. E hoje existem cristãos verdadeiros, em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso.
Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus, para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a de Roma, estará honrando mais o papado do que a Deus. E somente depois de essa situação haver assim claramente sido exposta perante o povo, e este for levado a escolher entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que aqueles que continuam a transgredir receberão o sinal da besta. Então, não é correto dizer que as pessoas receberam, que todo guardador do domingo agora já pertence à besta. Não. Esse assunto terá que ser esclarecido, terá que se tornar polêmico, de alguma forma, será debatido. E quando tudo ficar claro, quando as pessoas entenderem que guardar domingo é uma obrigatoriedade, uma obrigação imposta por seres humanos, né, pelo papado, e depois com o apoio da besta da terra também, ao passo que o sábado é um mandamento de Deus, quando isso ficar muito claro e as pessoas ainda assim escolherem obedecer a um dia que não é o bíblico, aí a questão será entre elas e Deus. Elas terão escolhido o seu lado. Mas a Bíblia diz em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós vamos ficar assim, né? Fiéis aos mandamentos de Deus e não aos mandamentos humanos. Ainda que haja sanções, prisões, perseguições por causa disso. Quinta-feira, então, finalizando a lição da semana, as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14:7, denuncia, né, a besta, e diz assim, Babilônia, né, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E depois vem a denúncia, né, de que caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem no vinho do furor da sua prostituição. Prostituição espiritual na Bíblia sempre representa, ou melhor, prostituição, quando aplicada num contexto assim mais simbólico na Bíblia, representa sempre abandono da verdade de Deus, do noivo, que é Jesus, né, da verdade bíblica, para abraçar doutrinas, dogmas, heresias que não correspondem àquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, aqui fala do vinho da prostituição. Com esse vinho, Babilônia, esse sistema de engano religioso, ela tem embriagado as pessoas para que elas acreditem na mentira, acreditem na falsidade, nas heresias, como se fossem verdade. Então, haverá um momento em que a grande Babilônia vai cair, assim como a antiga também caiu, e aqui o Apocalipse toma como símbolo, né, a queda de Babilônia. E a verdade prevalecerá. E eu volto aqui então ao verso inicial da semana, né, que é o verso para memorizar, Apocalipse 14:12, que diz assim, na verdade é 12:17, né, o verso para memorizar. O 14:12 diz que o povo de Deus guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Olha que comentário interessante aqui logo abaixo, e com isso eu finalizo. O conflito final sobre a fidelidade a Cristo ou a lealdade ao poder da besta terá como foco a adoração, e no centro desse grande conflito entre o bem e o mal estará o sábado. Os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé em Jesus, mas também terão a fé de Jesus, que é uma fé tão profunda, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalá-la. É interessante, né? Porque a tradução comporta fé em Jesus e fé de Jesus. Então você tem fé em Jesus, porque crê nele, crê em suas verdades, em seus ensinamentos, no Jesus da Bíblia, e você também tem a fé de Jesus. Qual foi a fé de Jesus? Que fé que ele praticava? Leia a Bíblia, e você verá que, inclusive, Jesus guardava também o sábado. Lucas 4,16. Então, ter a fé de Jesus é muito mais do que simplesmente crer nele. É você viver como ele viveu. É ser fiel como ele foi fiel. É procurar seguir Jesus como seu modelo. É isso que nós temos que fazer como cristãos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nos faz recordar e pensar, refletir sobre a importância da fidelidade, sobre as lutas que teremos no futuro, mas sobretudo sobre a tua fidelidade e o fato de que tu abençoas aqueles que são fiéis. Pai querido, ajuda-nos a viver à luz da tua palavra, a ser fiéis aos teus mandamentos, apesar de um mundo em que vivemos, do mundo em que vivemos ser totalmente contrário aos teus mandamentos. Ajuda-nos a ser fiéis à tua palavra, custe o que custar. Dá-nos a tua paz e as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Bem-vindo a uma jornada única pelas maravilhas da Turquia e da Grécia.
E o pastor Michelson Borges e o professor Roger Tavares estarão lá com a gente nessa jornada. Prepare-se para uma experiência que vai muito além de uma viagem comum. Esta é uma expedição que enriquecerá muito você e vai trazer memórias que ficarão guardadas para sempre aí no seu coração. Serão 3 semanas de viagem por lugares lindos da Turquia, como Istambul, Capadócia, Éfeso, sim, lugares onde o apóstolo Paulo passou e oficiou. Pérgamo, Tessalônica, Corinto, Atenas, também lugares lindos e maravilhosos da Grécia. E se não bastasse tudo isso, na última semana faremos um cruzeiro pelas ilhas gregas. O pastor Michelson Borges trará para nós as mensagens bíblicas da expedição, sim, porque nós vamos passar por lugares onde o apóstolo Paulo e outros cristãos passaram. E o professor Roger Tavares vai nos contar muita história e nos mostrar a parte turística também e cultural desses lugares maravilhosos. Eu, Michela Borges, da agência Mapa na Mão Viagens, estarei lá com vocês também para apreciar essa jornada, como eu falei, é uma jornada única e vai ficar guardada para sempre em nossos corações. A viagem ocorrerá do dia 13 de julho, agora tá pertinho, até o dia 5 de agosto. E no valor do pacote, quase tudo está incluído. O aéreo desde Guarulhos até lá, a hospedagem em hotéis ótimos, café da manhã e jantares maravilhosos, toda a parte terrestre, passeios, guias, a presença dos nossos convidados e nós estaremos lá para curtir tudo isso da melhor maneira possível. Mas eu contei para você que estamos já nas últimas vagas? Sim, porque uma viagem dessa magnitude, é claro, que só restariam agora pouquíssimas vagas. Então corre, clica nesse anúncio para olhar lá o nosso site, o site da agência, onde tem todas as informações desta expedição. Manda um WhatsApp que nós vamos enviar para você todas as informações necessárias. Mas corre, porque eu quero você lá no nosso grupo, que já está lindo demais.